Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Simone, uma rio-clarense danada de apaixonada pelas histórias do Egito Antigo, e nós estamos na nossa quarta egípcia, continuando a leitura de mais uma coleção do nosso amado egiptólogo e romancista Christian Jacques. Estamos lendo o volume 2 da coleção A Pedra da Luz, A Mulher Sábia. Vamos embora começar? Deixa aí o seu like já no comecinho do vídeo, me acompanhe até o final, porque eu vou querer saber alguma coisa sobre essa leitura, sobre esse bloco de capítulos no final da leitura. Capítulo 69. O Zerhat, o leão, empertigou-se quando olhou a estátua de xisto coberta de ouro, que representava a deusa Hathor. O corpo dela seria eternamente jovem e esbelto, e seu sorriso celestial iluminaria a noite da tumba. Dê mais uma polida no calcanhar esquerdo, pediu a Renupeu jovial. Este obedeceu, usando um cascalho redondo envolvido em couro, enquanto o escultor-chefe examinava uma por uma as estátuas de madeira dourada com olhos incrustados de cornalina, calcário brilhante e alabastro. Osíris, Ísis e outras divindades zelariam pelos tesouros de Merneptah e participariam cotidianamente da sua ressurreição. Ipui, o examinador, entrou atabalhoadamente no ateliê. Espero que esteja tudo pronto. Amanhã virão as autoridades para assistir ao transporte das estátuas. O Zerhat, o leão, já falhou com o mestre de obras? Em vez de borboletar, ajude-nos a terminar. Estou preocupado com os sarcófagos. As diretrizes que dei aos talhadores de pedra foram bem precisas. Caro está com bronquite e Fened com o pé machucado. Que consultem a mulher sábia e que voltem ao trabalho. Já fizeram isso, o Zerhat, mas mesmo assim estou com medo de que estejam atrasados. Cuide das suas estátuas. Eu vou ver. No outro ateliê, onde haviam sido talhados os sarcófagos reais, Néfer, o silencioso, já dava uma ajuda a Nacht, o possante, a Caro, o brusco, a Fened, o nariz, e a Casal, o cordame. Quando viu o mestre de obras, o escultor-chefe ficou mais calmo. Só faltam alguns pequenos detalhes. Ele calculou. O levantamento e a descida da tumba podem trazer problemas. Receava o mestre de obras. Isso é a minha especialidade, afirmou Casá. Examinarei pessoalmente cada cordame e prometo que não teremos nenhum problema. Em que ponto estão os pintores e os desenhistas? Preocupou-se o Zerhat. Terminarão esta tarde, respondeu Néfer. Todos os artesãos tinham o mesmo pensamento. Até aquela hora, os deuses haviam sido favoráveis. Aconteceria o mesmo com a última etapa? Ao instilar nos olhos o novo colírio preparado pela mulher sábia, Shed, o Salvador, sentiu uma ligeira queimação, logo dissipada, mas nenhuma melhora sensível se produzira. Desde a véspera, as cores haviam começado a desaparecer e a degradação da visão acentuava-se. Na tumba iluminada, Shed contemplava as pinturas de cores brilhantes. O êxito de Paneb ao entrar na profissão fora além de suas expectativas, fazendo vibrar os tons com uma intensidade que só ele era capaz de sentir e de dar vida. De repente, o detalhe de uma coroa real pareceu-lhe mais definido, e os contornos dos olhos reais, semelhantes aos do falcão, adquiriram uma nitidez surpreendente. As cores brilhavam mais ainda, como se acabassem de acender outras lamparinas. Shed vacilou, mas não ousou apoiar-se na parede, nem em nenhuma coluna. Foi o braço de Paneb que o segurou. Sente-se mal? Não, ao contrário. Você não devia consultar a mulher sábia? Shed deu um franco sorriso. Que boa ideia, Paneb. Que ideia maravilhosa. É a primeira pessoa a quem irei ver quando voltarmos ao povoado.
Sentado no nicho de pedra, Kenhiro observava as idas e vindas. Por sorte, nenhum artesão da equipe da direita deixava de responder à chamada. Clara tratara os doentes durante os 2 dias de repouso e não achara nenhum deles inapto para o trabalho. O mestre de obras trouxe água fresca para o escriba da tumba. Ainda bem que alguém pensa em mim nessa confraria. Os outros bem que me deixariam morrer de sede. Se eles pensam que é fácil e bom controlar tudo para que nada falte e que nenhuma crítica nos seja dirigida, enfim, cada um tem a sua cota de dissabores. Se o tribunal do além nos julga pelo que suportamos, não tenho nada a temer. A armadilha não funcionou, lamentou Nefer. Não paro de pensar nisso, confessou Kenhir, e esse fracasso me parece tranquilizador. Isso significa que o devorador das trevas é tão desconfiado quanto astucioso? Talvez. Mas tenho a sensação de que constatou a própria impotência para nos causar algum mal. O mestre de obras pôs-se a pensar. Um dos membros da equipe seguira pelo mau caminho, esquecendo-se da voz de Maat e do chamado. Será que esse erro era irreversível? Ou será que no contato com os irmãos de espírito tomara consciência de que acabaria mal e decidira continuar fiel ao povoado onde conhecera grandes momentos de felicidade? Não vamos abandonar a vigilância, recomendou Kenhir, principalmente agora com a aproximação do fim das obras. Você conhece os dignitários que assistirão ao transporte das estátuas? Um bando de maus escribas pretensiosos, imbuídos das próprias prerrogativas, e ficariam felizes se pudessem enviar ao vizir um relatório cheio de fel, para demonstrar que os artesãos do lugar da verdade não têm nenhum talento especial. E isso não é muito tranquilizador. O olhar de Kenhir estava calmo. Você deu o melhor de si mesmo, Nefer. Acha que a obra está de acordo com a planta escolhida pelo faraó e por você mesmo? As 2 perguntas respondo afirmativamente. Neste caso, durma tranquilo. O gesto pode parecer irreverente e peço antecipadamente que me perdoe, disse Shed, o Salvador, à mulher sábia. Mesmo assim, posso beijá-la no rosto e na ausência do seu marido? Paciente e médica partilharam uma intensa emoção. Ambos derramaram algumas lágrimas. Será preciso instilar 2 em cada olho, de manhã e à noite até morrer, lembrou Clara. Que trabalho fácil para poder ver de novo como antes. Aprendi muito nesse período em que me preparei para deixar o mundo das cores. Sem elas, minha vida não tem nenhum sentido. E estou realmente pronto para morrer. Seu organismo está em excelente estado, falou a mulher sábia. E você me parece um sério candidato para chegar à idade avançada. Shed, o Salvador, ficou constrangido. Não aprecio muito o gênero humano, Clara, porque ele me parece bem medíocre diante do céu, da luz do dia e da noite, dos animais, das plantas e de toda essa criação prodigiosa nas quais os deuses fazem ouvir suas vozes. Eu me pergunto se o arquiteto soberano não deu uma pincelada errada quando nos pintou, tanto a mim quanto aos outros. Em todo caso, encontrei um homem que quase me fez acreditar que um ser humano pode ser digno de admiração. Nunca contarei a Nefer o silencioso, e a mulher sábia, a quem admiro sem reservas, guardará o meu segredo. A inundação havia sido perfeita, nem muito forte, nem muito fraca, e o povo do Egito teria ainda aquele ano alimentos abundantes e variados. Como administrador principal da margem oeste, Merri ficara sobrecarregado de trabalho, obrigado a cuidar da preparação dos diques e das bacias de captação. Nenhum incidente maior se produzira, e o general podia vangloriar-se da perfeita gestão. Deitada sobre almofadas, Serqueta consultava a mensagem codificada do artesão que dava informações aos aliados, em intervalos regulares, dos fatos importantes ocorridos no povoado. O mestre de obras conseguiu.
revelou ela. A tumba do rei está quase terminada. Merneptah e o vizir ordenaram aos altos funcionários do tesouro para assistirem à instalação das estátuas e dos sarcófagos, disse Merry. E até hoje nenhuma pista dessa pedra da luz. Enfureceu-se a esposa do general. Nosso informante é um incapaz. Não sou tão pessimista quanto você. Não se esqueça de que ele precisa ser muito prudente e que a ajuda dele está muito longe de ser descartável. Graças a ele conhecemos razoavelmente o povoado e a confraria. Os altos funcionários causarão problemas aos artesãos? Só se Nefer tiver cometido erros graves, e com certeza isso não deve ter acontecido. Não pode dar uma ajuda a eles? A situação está muito tensa. Segundo os nossos amigos de Pi-Ramsés, a saúde de Merneptah está piorando, e a coroação de seu filho Sete não agrada a toda a corte. Alguns o julgam inflexível, desprovido de inteligência e sem capacidade para governar. O partido do príncipe Amenemés está ficando forte, e ele próprio cada vez mais acredita na sua boa estrela. Não posso aliar-me a ele assim abertamente, e tenho de preservar a minha reputação de protetor do lugar da verdade, cujo papel agora é mais importante do que nunca. Esse Amenemés não tem a envergadura de um rei, avaliou Serqueta. Sem dúvida, você tem razão, meu doce amor, mas não é uma vantagem que podemos aproveitar? Um monarca como Ramsés ou mesmo como Merneptah impediria os nossos progressos no caminho do poder. Com Amenemés, o horizonte não fica muito mais aberto? Mesmo assim, precisamos desconfiar desse menino nervoso e violento. E não deixe Sete de lado. Ele tem muitos e sólidos apoios. Por que não pensar numa guerra civil que enfraqueceria os dois adversários e permitiria que saíssemos vencedores? Serqueta passou lentamente o indicador sobre os lábios gulosos. Deveríamos pedir ao nosso aliado do lugar da verdade que fizesse um trabalho para enfraquecer a posição do mestre de obras. A esposa do general revelou-lhe a ideia. Embora cético, ele a aprovou. Fim do capítulo 69. Capítulo 70. No 11º dia do terceiro mês da estação da inundação, no ano 7 do reinado de Merneptah, uma delegação oficial determinada pelo faraó apresentou-se à porta principal do lugar da verdade, onde foi recebida pelo escriba da tumba. O chefe era o intendente do tesouro, cujo único prazer residia na prática assídua da contabilidade. Nascido em Tebas, só saía raramente e pela primeira vez aventurara-se no deserto, com a esperança de que aquela corvéia seria de pouca duração. Ele se dirigiu a Quenrir num tom jactancioso. Está tudo pronto? Que tipo de resposta espera? Apanhado desprevenido, o alto funcionário virou-se para os colegas. Há algum procedimento especial que meus auxiliares não me tenham dito? Um adjunto do vizir segredou-lhe ao ouvido. Esse escriba Quenrir não tem papas na língua. Não o contrarie. O intendente do tesouro tentou sorrir. Por que está fazendo caretas? Perguntou Quenrir. Se tiver críticas a fazer, pode ir falando. Examinarei uma por uma. Mas não tenho nenhuma. Simplesmente vim registrar a colocação das estátuas e trazer da parte do vizir jarras de óleo de primeira qualidade e uma boa quantidade de doces para recompensá-los pelo trabalho realizado. Estou contente pelo fato de o costume ter sido respeitado. Bem, então vamos. Apoiando-se na bengala, o escriba da tumba começou a andar, empurrando alguns oficiais que demoravam a afastar-se. Nós não vamos ao povoado? Não estão autorizados a entrar no povoado, e não é aqui a escavação da tumba do faraó. Vamos ao Vale dos Reis, passando pelo desfiladeiro e sob a proteção dos guardas. Somos realmente obrigados a subir a montanha com esse calor e essa poeira? Se é para verificar, tem de verificar. Assim poderão fazer um relatório sobre o estado das instalações. As velhas pernas de Quenrir
aguentavam mais do que as de seus companheiros de escalada, mais jovens e mais robustos. Não lhe desagradava ver esses dignitários sofrerem, com as roupas luxuosas encharcadas de suor, sempre procurando por mais fôlego. Horas a mais de escritório haviam-nos afastado da natureza e a pequena provação iria deixá-los menos arrogantes. Não saiam da trilha, recomendou Kenrir, porque aqui os escorpiões são numerosos e mortais. E não estou nem falando das víboras cornutas. Ao cansaço juntou-se o medo, e a inspeção da paragem do desfiladeiro só levou alguns minutos. O intendente do tesouro estava pronto para atestar a perfeita condição das instalações, para que o abominável passeio terminasse o mais rápido possível. Agora, preveniu Kenrir, vamos descer para o Vale dos Reis. Firmem bem o pé, porque a todo instante corremos o risco de despencar pela encosta e de quebrar os ossos. Ágil como uma cabra, o velho Kenrir precisou esperar muito tempo pela delegação na entrada do vale. Precisamos voltar pelo mesmo caminho? Preocupou-se o intendente do tesouro. Não, os carros vão levá-los pela trilha que termina perto do Ramesseum. Agora, a revista. É inútil, protestou o alto funcionário. O regulamento precisa ser cumprido ao pé da letra, indicou Kenrir. E só autorizo 2 pessoas a atravessarem a soleira do vale, você e o delegado do vizir. Os outros permanecerão aqui fora. Palavras de protesto não conseguiram dobrar o escriba da tumba, e os policiais núbios procederam à seleção. Do outro lado da porta de pedra, o mestre de obras recebeu os 2 dignitários, impressionados com a solenidade do lugar, devastado por um sol ardente. Sem dizer uma palavra, Nefer guiou-os até a monumental entrada da tumba de Merneptah, perto da qual estavam os artesãos da equipe da direita, formando a fila de portadores de oferendas. À frente, o Zerhat, o leão, que segurava o bastão venerável, de madeira preciosa folhado a ouro, que ele usaria para dar vida às estátuas, a fim de que elas abrissem os olhos e iluminassem o faraó, o mestre da região da luz, quando ele partisse para o céu. O intendente do tesouro e o delegado do vizir ficaram novamente sem fôlego, mas desta vez por causa dos esplendores que contemplavam. Os deuses e as deusas viajaram da morada do ouro no lugar da verdade para o Vale dos Reis, declarou o mestre de obras. Eles ficarão no lugar que lhes está reservado nesta morada eterna, onde velarão pelo faraó. Maravilhados, os 2 examinadores ficaram de boca aberta ao verem passar as principais figuras do panteão egípcio, cobertas de ouro. Foram necessárias várias idas e vindas dos artesãos para levar para as salas da tumba as estátuas de tamanhos e pesos diversos. Quando a procissão subiu pela última vez das profundezas, o intendente do tesouro perguntava a si próprio como um grupo tão pequeno de homens criara tantas obras-primas. Lido por Kenrir, o relatório que seria entregue ao vizir era particularmente elogioso. As 2 testemunhas da descida das estátuas destacavam a excelência do trabalho feito sob a direção de Nefer, o silencioso, e parabenizavam pela maneira como fora realizado o transporte. Só restava uma última etapa, introduzir os sarcófagos na tumba. Cansado, Nefer lavava o rosto enquanto sua esposa preparava as camas. Até a última estátua, confessou ele, temi por um golpe sujo. Acho que o nosso devorador das trevas não tem mais vontade de destruir. Receio o contrário. Por que, Clara? Porque a cabeceira da sua cama desapareceu. O encosto de madeira sobre o qual era apoiado um travesseiro não estava no lugar habitual. Talvez eu o tenha colocado por engano no baú de sicômoro. Clara levantou a tampa. Infelizmente não. Uma procura minuciosa não deu nenhum resultado. Alguém entrou na nossa casa para roubar esse modesto objeto, e nada mais. Não tem sentido, disse Nefer.
Ao contrário, se o ladrão só queria essa cabeceira da cama, é justamente para usá-la contra você. De que maneira? Na madeira estão gravados seus sonhos e seus pensamentos secretos. Quem souber decifrá-los terá poder sobre você e poderá orientar as suas decisões futuras. Existe algum contragolpe? Outra cabeceira com a inscrição de fórmulas que protegem o sono e afastam os ladrões de pensamentos. Vou fabricá-la amanhã. Também será preciso inscrever as fórmulas na sua cama. Esta noite será impossível dormir nela. Você me daria lugar na sua? Na companhia das outras esposas de artesãos, a mulher do traidor foi ao mercado que ficava perto do Ramesséum, à beira das terras cultivadas. Ali vendiam-se deliciosas alfaces e uma grande variedade de especiarias. Como era de costume, longas discussões preludiavam a compra. Uma camponesa esbarrou na esposa do traidor, que imediatamente pôs sua alcofa no chão. Dentro estava a cabeceira de cama que o marido roubara da casa do mestre de obras. Ela pegou a alcofa vazia que a camponesa colocara ao lado da sua e encheu-a com as provisões. Eis o objeto, disse a cerqueta Merry. Eu me diverti no mercado disfarçada de camponesa. Como vê, nosso aliado pode ser eficaz. O que vai fazer com essa cabeceira de cama? Pedir a um especialista que extrai os sonhos que ela contém e apossar-me dos pensamentos de Néfero silencioso. Então, nós o manipularemos como se faz com essas marionetes com as quais as crianças se divertem e saberemos onde ele esconde a pedra da luz. Merry deu de ombros. Onde poderemos achar esse especialista? Trambel, o comerciante de móveis, conhece um feiticeiro sírio que consegue resultados notáveis. Essa profissão não é proibida no nosso território? De fato, e aqueles que se entregam à magia negra são severamente condenados. Mas só o sírio correrá grandes riscos, meu doce amor. Os sarcófagos estão prontos? Perguntou o escriba da tumba ao mestre de obras. Infelizmente não, respondeu Néfer abatido. Ao examiná-los de perto, notei pequenos defeitos que não posso tolerar. Quem foi o responsável? Eu mesmo. Deveria ter percebido antes. Você está assumindo o erro de outro. É o dever de um chefe de equipe. Você está com sorte, Néfer. O vizir ficou preso em Pi-Ramsés e mandou-me dizer que a descida dos sarcófagos para o túmulo será adiada. Qual a nova data prevista? Ainda não foi marcada. Isso significa que distúrbios graves estão sendo previstos na cúpula do Estado? É o que eu temo, declarou Kenrir sério. Fim do capítulo 70. Capítulo 71. O Mago Negro celebrava os ofícios numa pequena casa que Trambel lhe alugara a preço de ouro, sem contar a porcentagem que o comerciante recebia sobre as consultas. Num grande subterrâneo, o sírio havia colocado o material necessário para as sinistras práticas que iam, de bonecas de cera nas quais ele enfiava agulhas, até bastões de marfim cobertos de signos maléficos para bater, à distância, no inimigo que lhe fosse designado. Com a cabeça desproporcional em relação ao resto do corpo, lábios grossos, queixo pontudo, o mago gostava de provocar medo, vestindo-se com uma túnica preta estriada de faixas vermelhas. Contudo, a mulher que estava à sua frente não parecia estar nem um pouco impressionada. Você vai fazer esta cabeceira de cama falar, ordenou Cerqueta. Quero saber os pensamentos do homem que a usou. Qual o nome dele? Você não precisa saber. Ao contrário, é indispensável. Jura guardar segredo sobre a nossa entrevista? Discrição absoluta é uma das chaves do meu sucesso. Com a anuência de Trambel, que de passagem levava uma comissão, o mago vendia à polícia alguns de seus clientes que ele achava muito perigosos. Assim, as contas eram acertadas e as autoridades deixavam-no tranquilo.
Sob a aparência de menina que se recusava a envelhecer, aquela mulher era temível. Sem dúvida nenhuma, uma bela caça. Desta vez, o mago tentaria a sorte denunciando-a pessoalmente em troca de um volumoso prêmio. Ele se chama Néfer, o Silencioso. Onde vive e o que faz? Não é capaz de adivinhar? Isso me toma tempo. Se está com pressa, por que não vai ao essencial? Você não é um charlatão? O mago negro fechou os olhos. Em seguida, com uma voz monocórdia, descreveu o quarto de Serqueta com uma exatidão incrível, sem omitir nenhum móvel. Está satisfeita? Se não estiver, posso contar em detalhes sua noite de ontem. Meu trabalho é fácil, pois você está na minha frente. Basta eu ler em você. Mas se quer que eu extraia os pensamentos deste objeto, é preciso torná-lo mais familiar. Néfer, o Silencioso, é o mestre de obras do lugar da verdade. O mago passou a língua cheia de gula sobre os lábios grossos. É uma pessoa considerável, bem considerável. Talvez devêssemos, primeiro, chegar a um acordo sobre o preço dos meus serviços. 1 lingote de ouro. Acrescente uma casa no centro da cidade. Diante da sua fortuna, isso não passa de um pecadilho. O que sabe da minha fortuna? Suas roupas e sua peruca são só um disfarce. Não se esqueça de que, quanto mais eu a olho, mais eu a decifro. Faça falar essa cabeceira de cama e terá o que pede. A fortuna. Enfim, o mago atingia o seu objetivo. Depois de ser pago, avisaria imediatamente a polícia que ficaria radiante por capturar uma bela caça e não regatearia o prêmio. O círio cobriu a cabeceira de cama com um óleo amarelado. Em seguida, mergulhou-a numa cuba de alabastro onde boiavam flores de papoula. Ele resmungou uma série de fórmulas numa linguagem incompreensível e pôs as mãos nas extremidades do objeto. O que quer saber? Onde Néfer, o Silencioso, esconde o tesouro mais precioso da confraria? Seja mais específica. Trata-se de ouro, documentos ou o quê? Serqueta só hesitou por um breve instante. É uma pedra de luz. Intrigado, o mago pensou que uma maravilha como aquela lhe seria muito útil. Mas, primeiro, precisava fazer falar a cabeceira e resolveu concentrar-se. Onde está escondida essa pedra? Perguntou Serqueta. Eu não estou entendendo. O que não está entendendo? Há uma barreira. Uma barreira que não consigo atravessar. Alguém fez essa cabeceira de cama emudecer. Alguém usou uma ciência mais forte do que a minha. Tente de novo! Grossas gotas de suor salpicaram a testa do círio. Estou me esforçando em vão, e isso é perigoso para mim. Esta cabeceira está definitivamente inerte, não me dirá nada. Você não passa de um charlatão, e um charlatão que sabe demais. Pondo todo o seu peso na nuca do mago, Serqueta enfiou a cabeça dele na cuba. Desgastado pelo fracasso, Círio debateu-se pouco, absorveu a água querendo gritar por socorro e morreu sufocado. Na expectativa da ordem real sobre a descida dos sarcófagos para a tumba, o próprio Néfer retificou os poucos defeitos que o deixaram aflitos e examinou cada detalhe da morada eterna na companhia de 2 pintores. A porta de cedro dourado havia sido instalada e fechada. 2 policiais núbios guardavam o sítio permanentemente. Como todas as manhãs, o mestre de obras passou na casa de Kenrir, que estava sendo limpa com muito cuidado por Newt, a vigorosa. Quais as notícias? Ainda nada, respondeu Kenrir. Se houvesse distúrbios sérios na capital, o rumor teria se espalhado. Não sei mais o que pensar.
Não seria melhor consultar o general Merry para obter informações confiáveis? Vou vê-lo essa tarde. Quando a proteção da tumba estiver garantida, levarei a equipe da direita ao templo de milhões de anos de Merneptah. Os ritos já foram celebrados e ele também logo estará terminado. Bem menos amplo do que o Ramesseum, o templo de milhões de anos de Merneptah não ficava devendo em nada quanto à qualidade dos materiais e do esplendor dos pilones, pórticos e colunas. O mestre de obras e o chefe da equipe da esquerda usaram da melhor forma o tempo de que dispunham para concretizar o edifício concebido pelo rei, que, por causa da idade, não pudera pensar num monumento tão colossal quanto o do pai, Ramsés o Grande. O essencial não era o tamanho do edifício, e sim a sua função simbólica, garantida pela presença de 3 capelas consagradas a Amon, o oculto, a sua esposa Mut, a mãe, e ao seu filho Khonsu, o atravessador do céu, e pelas salas de Osíris, onde renascia a alma real. O templo estava magicamente ligado à tumba do Vale dos Reis, e as duas entidades concorriam para manter a imortalidade do faraó graças à força dos hieróglifos e das pinturas. Amon e Osíris não eram os únicos a reinar no santuário. A eles se juntavam o deus da luz, Ra, cuja presença terminava o processo de transmutação. Ao andar pelo pátio a céu aberto consagrado a Ra, Néfero silencioso sentiu a que ponto o reino subterrâneo de Osíris e o império celeste de Ra eram as duas faces indissociáveis de uma única e mesma realidade, da qual a pedra da luz era a síntese. O mestre de obras teria ficado de boa vontade meditando dias inteiros nessas salas tranquilas, longe das tribulações do cotidiano. Mas os artesãos o chamaram de volta às exigências de sua função. Era preciso cuidar do término da obra do palácio ao lado do primeiro pátio, do lago sagrado e dos entrepostos de tijolos. Não demoraria muito, e ali viveriam sacerdotes, escribas e diferentes corporações de profissões que fariam do templo, como todos os outros, um emissor de energia espiritual e um polo de regulação econômica. Com 2 equipes, disse Fenédio Nariz, não levaremos muito tempo. Os rapazes de bom bordo não dormiram em serviço e não notei nenhum defeito na construção. Néfer confiou aos talhadores de pedra o adorno do lago sagrado, aos escultores a colocação das estátuas e aos desenhistas o traçado das figuras astronômicas e astrológicas no teto da sala que precedia o naus. As cores não têm vivacidade, criticou Paneb. A tumba tem mais vida. Eu bem que podia refazer tudo para dar um pouco mais de força. Os deuses presentes nas paredes irão encarregar-se disso, previu Néfer. A equipe está apreensiva, revelou o jovem colosso. Por quê? Se não descemos os sarcófagos é porque o faraó não está em condições de dar ordens. Conclusão muito apressada, Paneb. Você tem alguma outra? Ficaremos sabendo mais depois que o escriba da tumba falar com o general Merry, nosso protetor. Precisam de mim, no pilone, para tirar os blocos. Não há melhor atividade quando se quer descansar da pintura. Subitamente, Néfer tomou consciência de que ainda não encontrara Rai, o chefe da equipe da esquerda. Refez o percurso em sentido inverso e cruzou com todos os artesãos de bom bordo, exceto com o chefe deles. Perguntou-lhes onde o chefe poderia estar, mas não conseguiu nenhuma resposta exata. Rai conduzira-os ao templo de manhã cedo e depois sumira. Só havia uma solução: alertar Sobek, o chefe da segurança. Quando o mestre de obras estava saindo da área sagrada, viu o policial núbio andando em sua direção. Estou preocupado, Sobek. Rai saiu do canteiro de obras sem avisar ninguém. Talvez esteja em perigo. Não creio. O que você soube?
Há muito tempo espero o erro do criminoso que estou procurando identificar. E esse erro, Rai acabou de cometer, finalmente. Fim do capítulo 71. Capítulo 72. Nefer estava atordoado. Está enganado, Sobek. Não acredito que o chefe da equipe da esquerda nos tenha traído. Não estou acusando à toa. Quais as provas de que dispõe? Durante os últimos 2 meses, Rai foi 5 vezes à margem leste. Tomou várias precauções para localizar eventuais seguidores e conseguiu dispersar meus homens. E hoje, ele abandonou o posto, provavelmente porque as informações que ele tinha de transmitir possuíam caráter de urgência. O mestre de obras estava perturbado. Como chefe de equipe, Rai conhecia o lugar secreto da Pedra da Luz. Teria corrido para avisar aos cúmplices e tentar um golpe contra o lugar da verdade? Tomei várias medidas de segurança, garantiu Sobek, como se estivesse lendo o pensamento de Nefer. Se Rai não voltar ao povoado, não haverá dúvidas de sua culpa. Apesar de toda a simpatia que me inspira, meu caro Kenrir, está me pedindo demais. O general Merry andava de um lado para o outro no seu escritório, com as mãos cruzadas para trás. A confraria não deve ser informada do que se passa na capital? Insistiu o escriba da tumba. Por que esse pedido insistente? Porque a morada eterna e o templo de milhões de anos do faraó Merneptah estão prontos. Estamos esperando a inauguração do templo e a ordem para descer os sarcófagos para a tumba. Compreendo, compreendo. O rei ainda pilota o navio do Estado? Segundo as últimas informações, sim, mas não conheço os dédalos da corte de Pi-Ramsés. O vizir está lá e dará esclarecimentos quando voltar a Tebas, onde, no momento, está morando o príncipe Amenemesse, um dos fortes candidatos à sucessão de Merneptah. Ela já está vaga? Não sei quem rir. No que me diz respeito, só executarei ordens que venham do palácio, e se estiverem devidamente autenticadas. Além do mais, tenho o dever de proteger o lugar da verdade e não falharei nessa missão. Quem agredir a região tebana vai bater de frente com as minhas tropas. Tranquilizado, Kenrir tomou o caminho de volta ao povoado. O chefe Sobek e o mestre de obras o esperavam no primeiro fortim, e a fisionomia deles não anunciava nada de agradável. Nossas suspeitas recaem sobre o chefe da equipe da esquerda, revelou o policial que reiterou suas acusações. Rai? Impossível! Você o interrogou? Ele ainda não voltou. Na minha opinião, nunca mais ousará voltar aqui. Ainda faltam umas 2 horas para o sol se pôr. Os 3 homens sentaram-se nos tamboretes dos artesãos e ficaram olhando fixo para o caminho que continuava cruelmente vazio. Pensavam no caráter do chefe da equipe da esquerda, no comportamento dele, nas atitudes que indicassem que ele era capaz de trair a confraria. Mas Rai apareceu. Andava rápido, mas quando percebeu os 3 homens, parou. Se ele fugir, anunciou Sobek, vou amarrá-lo. Rai parecia hesitar, mas avançou de novo. De onde vem? Perguntou Kenrir. Isso não é importante. Você deixou o canteiro de obras do templo sem explicação, e isso é um erro profissional grave. Dei as ordens de manhã, e a obra não deve ter sofrido com a minha ausência momentânea. Não é um procedimento normal, disse Kenrir. Você tinha a obrigação de me avisar para que eu registrasse o motivo da sua ausência no diário da tumba. É verdade. Então tome as medidas disciplinares necessárias. Você foi à casa de quem? Perguntou Sobek. Repito, isso não tem importância. Neste caso, por que dispersar os meus policiais? Nenhuma emoção aparecia no rosto sério do chefe da equipe da esquerda, cuja fronte estava cheia de rugas profundas. O homem parecia ter envelhecido bruscamente sob o efeito de uma dura prova. Não gosto de ser seguido. Explicação insuficiente, Rai.
O que tem a esconder? O lugar da verdade não está envolvido. Se recusar a falar, vou prendê-lo. Você não tem o direito de fazer isso sem a autorização do escriba da tumba e do mestre de obras. Tenho autorização, sim. Rai consultou Néfer e Quenrir com um olhar. Então, estão contra mim. Estou convencido de que você não tem nada a ser censurado, afirmou Néfer, e tem toda a minha confiança. Mas como ajudá-lo se permanece calado? Está sendo sincero? Juro pela vida do faraó. Concordo em falar, mas só com você. Sobek já ia protestar, mas Quenrir, com um movimento das pálpebras, indicou que não interviesse. Os dois artesãos afastaram-se e dirigiram-se a passos lentos para o povoado. Você não vai acreditar, Néfer, mas tive uma adolescência agitada antes de ser um artesão do lugar da verdade. Nunca me esqueci de uma das moças que conheci antes de me casar no povoado. Quando ela me escreveu dizendo que havia sido atingida por uma grave doença, decidi ir vê-la em segredo absoluto. Hoje, assisti aos seus últimos momentos. A voz do chefe da equipe da esquerda tremera ligeiramente. Entendo que esteja cético, Néfer, porque uma peripécia como essa não corresponde ao que você sabe de mim. No entanto, é a pura verdade. Como nenhuma sombra deve permanecer entre nós, insisto para que verifique o que digo. Rai é inocente, disse Néfer ao escriba da tumba e ao chefe Sobek. Como podemos ter certeza? Insurgiu-se o policial. É só ir à margem leste. Vou com você, decidiu Sobek. Prometi ao meu colega que iria sozinho ao lugar que ele me indicou, e só vou porque ele mesmo exigiu. Suas declarações bastavam para desculpá-lo. Pode ser uma armadilha. Rai não mentiu. Não tenho nada a temer. Como mestre de obras, você não tem o direito de correr um risco como esse, disse Quenrir. Se eu desistir, suspeitas insuportáveis continuarão a pesar sobre Rai, e não poderemos mais trabalhar com ele em total confiança. Já que sei como inocentá-lo, não vou desistir. Você esqueceu de um detalhe importante, lembrou Sobek. Quem exigiu que eu não revelasse a ninguém a presença de um traidor na confraria? Rai, sempre Rai. Vamos consultar a mulher sábia, propôs Quenrir. O chefe da equipe da esquerda foi obrigado a permanecer em casa sem que nenhum artesão ficasse sabendo. Oficialmente, Rai estava doente, e Néfer, o silencioso, dirigiu os últimos trabalhos em curso no templo de milhões de anos de Merneptah. Quando as equipes tiveram um dia de repouso, o mestre de obras saiu do povoado depois dos rituais da aurora, seguido de uma boa distância por Paneb, a quem a mulher sábia pedira para proteger o seu marido. Se Rai tivesse mentido, Néfer cairia numa cilada prevista de longa data. Assim, mesmo desmascarado, o traidor teria sua vingança. Para manter-se fiel à palavra dada, Néfer negou-se a revelar o seu destino. A despeito das reiteradas acusações de Sobek, ele estava convencido da sinceridade do colega. Desde que se conheceram, nunca haviam discutido. Rai não ficara enciumado com a ascensão de Néfer e executara as plantas do mestre de obras com cuja visão ele concordava. É fato que Rai era austero e autoritário, mas nenhum artesão da equipe da esquerda tinha qualquer queixa contra ele, porque Rai seguia o caminho da retidão. Na balsa, Néfer ficou no meio de um rebanho de cabras que um criador pretendia vender por um bom preço ao chefe dos rebanhos de Karnak, explicando-lhe que animais daquela qualidade só podiam servir ao deus Amon. Paneb achou aquela companhia preferível à de uma multidão, no meio da qual o mestre de obras poderia se perder. Animada por uma briga entre duas donas de casa por causa de uma herança, a travessia desenrolou-se sem problemas,
e Néfer desembarcou com as cabras. Não foi fácil segui-lo, porque havia um tumulto na margem devido ao desembarque de frutos frescos, cujos preços eram asperamente discutidos pelos citadinos. Néfer abriu passagem com dificuldade, e o jovem colosso precisou dar umas cotoveladas para não perdê-lo de vista. Ei, você! Bem que podia pedir desculpas, protestou um carregador de água. Quase me derrubou. É verdade, eu vi tudo, acrescentou um comerciante de cebolas, imediatamente aprovado por outros idiotas que não haviam assistido ao incidente. Paneb poderia derrubá-los, mas corria o risco de desencadear uma confusão geral e provocar a intervenção da polícia. Contraindo os punhos, desculpou-se e a tensão diminuiu. Entretanto, Néfer havia desaparecido. Fim do capítulo 72. E fim do penúltimo bloco de leituras. Ah, meu Deus, está acabando. Semana que vem lemos a última. Gente, tá, vamos lá. Foco, né? Foco. Quem aí acredita que Rai é o traidor? Eu não. Vou deixar claro, tá bom? Eu não acredito que Rai seja o traidor. Por quê? Como chefe da equipe, chefe de equipe, ele sabe qual é o lugar da Pedra da Verdade, onde a Pedra da Verdade fica, a Pedra da Luz fica. Então, se ele fosse o traidor, ele já teria entregado a Pedra da Luz, né? Pelo menos pelo que o Christian, pelo que o autor colocou até agora, não é verdade? Então, pra mim, é outra pessoa, o traidor é outro. Mas, meu Deus, e agora? O que aconteceu com Néfer? A gente descobre a semana que vem. Um beijo pra vocês, deixa o comentário aí pra mim, um like e tchau!